esta noite quero dizer-lhe que a palavra de Deus diz, vocês querem sentar, mas só um bocadinho, está bem? Em Mateus 7, diz algo muito importante no que diz respeito à oração, e é isso que nós vamos fazer. E diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Nós vemos aqui que Jesus está a ensinar-nos: pedi e dar-se-vos-á, buscai. Nós temos que buscar com intensidade o que nós desejamos. E batei, bate até que a porta caia, é assim que está no grego. Então bata até que a porta caia, até que haja rompimento. Não desista de orar, diga comigo, não vou desistir de orar até que haja rompimento. Às vezes o nosso problema é que começamos a orar e depois desistimos. E aí entramos em um pouco assim, decepcionados ou por aí fora. Sentimos-nos fracassados, mas isso é porque nós desistimos. Nunca desista, diga assim comigo, nunca vou desistir. Nunca. Nunca vou desistir. Amém? É muito difícil o inimigo derrubar uma pessoa que está determinada. Vou dizer de novo. É muito difícil o inimigo derrubar uma pessoa que está determinada. E se você está determinada a buscar o reino de Deus, a buscar a sua justiça, a buscar o reino de Deus e a buscar o rosto de Deus, você se tornará uma vencedora e um vencedor. Então, quando você já está resolvida em seu coração que vai buscar a Deus, independentemente de tudo que possa suceder, ninguém vai poder derrotá-lo, porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Amém? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus nos ensina a buscar a Deus, nos ensina a bater, que é a intercessão, é não desistir, e depois, mais à frente, Ele nos dá uma parábola que eu acho muito interessante, que é Lucas 18:1. Eu disse que ia dar uma breve palavra e é isso mesmo que eu vou tentar fazer esta noite. E então, vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava algum homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Parece só aqui, já vamos continuar a ler. Vemos que uma viúva é uma pessoa frágil, certo? Que está dependente, especialmente naquela altura. Algumas, outras tinham mais condições. Mas, de qualquer maneira, uma viúva é sempre frágil, certo? E nós vemos que há um adversário. E o adversário, porque ela vai pedir ao juiz que lhe faça justiça. Porque há um adversário que certamente quer roubá-la. Então, quem é o nosso adversário? O diabo. Que veio para roubar, matar e destruir. Então, Jesus está a colocar aqui um cenário de uma viúva que vai pedir justiça. Porque há um adversário que quer, de alguma forma, defraudá-la, roubá-la, talvez roubando a herança dela. Talvez seja um familiar, não sei, é um adversário. Então, nós também temos um adversário que vem contra a nossa vida, certo? Mas eu quero dizer-lhe algo aqui muito importante nesta cena. Vamos continuar a ler. O verso seguinte. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então nós vemos aqui no verso seguinte, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nunca desista de orar, nunca desista de buscar,
a Deus, mesmo que pareça que a resposta não chega. Busque de todo o coração, deseje intensamente, pois Deus vai procurar fé no seu coração. Esta parábola que se resume é: Deus procurou a fé. Deus está à procura de fé no coração das pessoas, no coração de cada um de nós. Aquela viúva foi persistente. Ela não desistiu. Ainda que a resposta que o juiz lhe dava era não, porque ele nem se importava com ela, porque ele até era mau, era um juiz injusto, mas ela não se importou. Ela continuou a importuná-lo dia após dia, dia após dia, dia após dia. E sendo ele injusto, ele teve que fazer justiça por causa da importunação dela. Quanto mais Deus não fará justiça a você. Vou dizer-lhe algo aqui nesta noite. Esta parábola muitas pessoas têm a desenvolvido de muitas e muitas maneiras, fazendo também referência à legalidade que o diabo pode ter na vida de uma pessoa, daí que a resposta não possa vir logo de imediato, porque a Bíblia diz em Efésios para nós não darmos lugar ao diabo. Diz, não dês lugar ao diabo. E depois a seguir até diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E até diz o que é que pode entristecê-lo. Palavras vãs, gritarias, cólera, não perdoar os outros. E se entristecemos o Espírito Santo, que é aquele que é o administrador das coisas de Deus, como vamos ser abençoados? Então, que depois termina aquele capítulo, dando-nos uma advertência que nós devemos ser misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. E devemos ter uma vida que agrada a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém grande? Você ainda está cá? Uma vida que agrada a Deus. Sabe, você e eu devemos ser defensores da verdade. Sempre. Não importa quantos não queiram ouvir a verdade. Você e eu devemos ser aqueles que devem ter a verdade na sua boca. Que devem temer a Deus, guardar em seu coração a palavra de Deus. E nunca... Falta uma palavra aqui. Deixa-me dizer, vou tentar dizer por outras palavras, porque me esqueci da palavra. Nunca... Como? Obrigado. Nunca comprometer a palavra de Deus ou a verdade para agradar a pessoas. Dificilmente você alguma vez me virá a comprometer a palavra de Deus para lhe agradar. Não vou fazer isso. Nunca. E que Deus sempre me guarde para que eu nunca o faça. Amém? Posso ouvir um amém? Você tem que defender a verdade. Porque a verdade triunfa. E a verdade é Jesus. E os filhos de Deus defendem a verdade. Não é os seus interesses, é a verdade. Vou dizer de novo, não são os seus interesses, é a verdade. Quantos estão aqui para defender a verdade, que é Cristo e a sua palavra? Então Deus vai abençoar a sua vida. Então Deus responde. Mas no entanto, essa demora que parece demora, é no entanto a prova da sua fé e da minha fé. Porque a viúva, ela não desistiu de bater na porta do juiz. Calculo, o juiz devia estar com uma dor de cabeça enorme. Ela não desistiu. Você e eu não podemos desistir de orar. Desistir enquanto... Sabe, se Deus olhar para nós e não ver um coração que diz, não vou desistir, porque a resposta está nele. Eu preciso de uma resposta, a resposta está nele. Não importa o tempo, eu não desisto. Posso ouvir uma mãe grande aqui? Ouvi um testemunho de uma mãe. Não foi aqui em Portugal, eu vi até no Cid Rodo, podem ver depois de que procurem lá. De uma mãe que tinha uma filha com 2 anos e os médicos estava hospitalizada. E os médicos disseram, não damos garantia de nada. Então ela disse, Deus, ela é cristã,
Ela desceu as escadas de uma cave que ela tinha e ia descendo com a Bíblia e dizendo a Jesus: não sairei deste lugar até que tu me respondas. Isto é persistência. Por causa da atitude dela e do seu coração, mal ela dobrou os joelhos, o Espírito Santo disse: podes ir, a resposta já foi entregue. Chegou ao hospital, a filha estava totalmente curada. Porquê que Deus respondeu daquela maneira? Porque Ele viu fé no coração dela. Ela viu uma determinação. Ele viu uma atitude de dizer: daqui não sairei. Talvez a uns Deus responde em alguns momentos da nossa vida imediatamente, e noutras vezes Deus demora mais um pouco. Irmãos, vamos manter uma atitude de fé, porque isso é que agrada a Deus. Então, quantos vão manter essa atitude de fé? Então, esta noite, se você tem um assunto, algo que você diz: eu estou orando, eu quero uma resposta, eu venho à casa de oração, eu vou às intercessões, eu vou a tudo, eu não desisto. Deixe-me que eu vou contar-lhe. Ainda hoje ouvi um outro testemunho de uma mulher que não podia ter filhos. E há 4 anos que procuravam ter filhos. E ela não conseguia. Agora, Deus guia-nos a nós, cada um de nós, de maneiras diferentes. Ela pôs na cabeça dela, falou com o pastor dela e disse: eu tenho que ir àquele lugar onde o profeta Jeremias e outros profetas passaram. Eu tenho que chegar àquele lugar. E ela foi. Foi até Israel. E então, chegou um certo lugar, estava lá um pastor, impôs as mãos sobre ela e disse: ser curada. Já tem 2 filhos. Ela moveu-se em fé. Diga que me dê uma salva de palmas a Jesus. Ela moveu-se em fé. A fé tem movimento. A fé não está estancada. A fé faz tudo. Há pessoas, como a Ana, que não tinha filhos, em que ela foi até Eli, estava à porta do templo, que ele até interpretou mal. Ele disse: ela está bêbada. E ela disse: tua serva não está bêbada. Mas estava desesperada. E ela queria uma resposta. Estava no altar, estava diante de Eli. Então Eli disse: vai embora, porque a tua oração já foi respondida. Então a oração dela foi Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Queridos irmãos, queridas irmãs, então esta noite qual é a nossa atitude? Se você tem hoje um problema e você diz: eu não vou desistir até que Deus responda à minha oração. Eu não vou desistir até ver a glória de Deus. Eu não vou desistir. Quantos esta noite vêm correr ao altar e vêm dizer: vou clamar a Deus? Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Note, não são outros que vão clamar, é você que vai clamar. Nós podemos todos pedir, mas é você. Sou eu que tenho que me derramar no altar. Sou eu que tenho de ir ali derramar-me. Então, o altar está aberto. Se você realmente deseja que Deus responda e que venha aqui à casa de oração, porque você quer mais de Deus, tem algum assunto, tem algo que você quer pedir e diz: eu não vou desistir, eu vou orar até que as coisas aconteçam, então o altar está aberto para que você venha.